As relações entre o Azerbaijão e a Rússia estão se deteriorando. Uma recente série de eventos desencadeou uma grande crise diplomática, com as tensões aumentando a cada dia. E parece que o Azerbaijão finalmente teve o suficiente. Através das palavras e ações de seus líderes e funcionários, o país está enviando uma mensagem clara e definitiva ao Kremlin. Saia agora e pare de interferir com nosso povo e nossa política. Situada na região do sul do Cáucaso, a República do Azerbaijão é uma das 14 nações que fazem fronteira com a Rússia. A fronteira terrestre entre os dois se estende por cerca de 210 milhas no total, ou quase 340 quilômetros. E também há uma fronteira marítima, separando as águas russas e azerbaijanas no Mar Cáspio. Os dois diferem drasticamente em tamanho. O Azerbaijão mede aproximadamente 33.400 milhas quadradas, ou cerca de 86.600 quilômetros quadrados, com uma população total de cerca de 10 milhões de pessoas. Em contraste, como a maior nação do mundo, a Rússia se estende por aproximadamente 66 milhões de milhas quadradas, ou 171 milhões de quilômetros quadrados, e possui uma população de mais de 140 milhões de pessoas. Dada a proximidade do país, eles têm sido aliados ao longo das eras, ajudando e apoiando um ao outro, vez após vez, e desenvolvendo uma amizade cautelosa, mas em grande parte consistente. Porém, até as relações internacionais mais sólidas podem ser rompidas. Elas podem desmoronar repentinamente após um evento dramático e inesperado ou se desgastar aos poucos com o tempo. Parece que é exatamente isso que está acontecendo entre a Rússia e o Azerbaijão. Os eventos que causaram a ruptura serão abordados em breve. Mas para entender o contexto mais amplo do que tudo isso significa para ambos os países avançando, primeiro é necessário voltar. Agora, vários séculos atrás, no início de 1800, quando o que agora é conhecido como Azerbaijão era apenas uma parte do vasto Império Persa. Por volta dessa época, a Rússia imperial invadiu e anexou a área com sucesso. Os russos mantiveram o controle por mais de um século a seguir. Mas quando o Império Russo desmoronou, após a Primeira Guerra Mundial, o Azerbaijão brevemente se tornou parte da República Federativa Democrática Transcaucasiana, antes de declarar independência como a República Democrática do Azerbaijão, a primeira de seu tipo no mundo muçulmano. Pouco tempo depois, o Azerbaijão se tornou a primeira nação muçulmana a conceder às mulheres direitos políticos iguais aos dos homens, e fundou a primeira universidade moderna no Oriente Muçulmano, a Universidade Estadual de Baku. Infelizmente, o Azerbaijão independente não estava destinado a durar muito tempo. Menos de 2 anos após sua formação, a república foi invadida pelo Exército Vermelho Soviético. Estima-se que 20 mil soldados azerbaijanos perderam suas vidas tentando proteger a liberdade de seu país. No final, os russos reconquistaram o Azerbaijão, que se tornou parte da União Soviética em 1920. Isso perdurou até o colapso da União Soviética em 1991. O Azerbaijão subsequentemente recuperou a independência e ganhou admissão nas Nações Unidas, enquanto inicialmente mantinha laços bilaterais relativamente fortes com a Rússia. Ingressou em organizações como a Comunidade dos Estados Independentes, ao lado de outras ex-repúblicas soviéticas e a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, liderada pela Rússia. No entanto, os primeiros sinais de tensão logo surgiram entre Baku e Moscou. Justamente quando a União Soviética estava se dissolvendo, um pequeno enclave dentro do Azerbaijão chamado Nagorno-Karabakh declarou independência, com o apoio da Armênia. Uma guerra eclodiu, levando a dezenas de milhares de mortes, e a Armênia assumiu uma grande parte do território do Azerbaijão também. Oficiais do Azerbaijão acusaram a Rússia de se aliar à Armênia no conflito e começaram a buscar outros aliados para reduzir a dependência do Kremlin. O Azerbaijão aderiu à Parceria para a Paz da OTAN em 1994 e deixou a Organização do Tratado de Segurança Coletiva em 1999, assim como preferindo fortalecer os laços com a OTAN. Mesmo forjando novas alianças com nações ocidentais e outros países, o Azerbaijão buscava fazê-lo de forma equilibrada. Manteve linhas abertas de comércio e comunicação com o Kremlin, nunca se comprometendo demais com uma aliança específica.
preferindo manter suas opções abertas e cooperar com o maior número possível de países. Os líderes do país entenderam que não podiam simplesmente cortar laços com a Rússia. O vínculo entre as duas nações era extremamente forte. Muitos azerbaijanos viviam e trabalhavam na Rússia, e as nações tinham muito em comum do ponto de vista cultural e histórico. Então, por anos, apesar de alguns problemas e diferenças, os dois países colaboraram. Ambos se apoiaram economicamente ao longo dos anos. A Rússia também forneceu armas e suprimentos importantes para o exército do Azerbaijão, e os dois países lançaram iniciativas culturais, educacionais e humanitárias transfronteiriças, com diferentes graus de sucesso. Mas a situação começou a azedar um pouco. Em 2020, quando a Segunda Guerra de Nagorno-Karabakh estourou, o Azerbaijão iniciou uma ofensiva militar para retomar o território que a Armênia manteve por várias décadas. O conflito durou apenas 6 semanas, com uma vitória completa e decisiva para Baku. A Rússia optou por permanecer neutra e não intervir no conflito, mas tentou intermediar um cessar-fogo e enviou seus próprios pacificadores para a região. Foi outro país, a Turquia, que realmente ajudou o Azerbaijão a vencer, fornecendo equipamento militar avançado e apoio operacional durante todo o conflito. Como resultado, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, expressou forte gratidão à Turquia. Em outro sinal de que a nação estava fortalecendo suas relações com outras nações e, no processo, reduzindo sua dependência da Rússia. Então, em 2023, o Azerbaijão lançou outra ofensiva em Nagorno-Karabakh. Suas tropas invadiram a região para retomar o controle das partes restantes da terra ainda mantidas pela Armênia. As forças russas não tentaram parar os azeris nem os ajudaram de qualquer forma. Baku teve que vencer o conflito mais uma vez, com apoio da Turquia e zero ajuda de Moscou. Isso nos traz aos eventos recentes que levaram as relações entre Rússia e Azerbaijão ao que pode ser considerado seu pior momento histórico. O colapso começou em dezembro de 2024 com o trágico acidente do voo 8.243 da Azerbaijan Airlines. Tendo decolado do aeroporto internacional Haydar Aliyev, em Baku, o voo estava a caminho do aeroporto internacional Kadyrov-Grozny, perto da cidade de Grozny, na Rússia. Após 40 minutos de voo, o avião adentrou o espaço aéreo russo. Seu sistema de posicionamento global desligou de repente, possivelmente por interferência russa. Outros 40 minutos depois, passageiros relataram uma explosão e pedaços de estilhaços atingindo o avião. Os pilotos iniciaram o protocolo de emergência, redirecionando o voo para uma tentativa de pouso de emergência no Cazaquistão. Infelizmente, o sistema hidráulico do avião falhou. Os pilotos perderam o controle e o avião caiu perto do aeroporto internacional de Aktau, no Cazaquistão. A bordo estavam 67 pessoas, sendo 62 passageiros e 5 tripulantes. 38 morreram, incluindo os 2 pilotos, e um comissário de bordo. Os outros 29 ficaram feridos, mas sobreviveram. Para contar a história. No rescaldo, descobriu-se que a fuselagem do avião estava cheia de buracos e objetos metálicos, consistente com o impacto de um ataque de míssil terra-ar. Logo após, oficiais azerbaijanos concluíram que um míssil russo, possivelmente lançado para repelir um ataque de drone ucraniano próximo, atingiu o avião. Dias após o acidente, o presidente Putin pediu desculpas pelo incidente, mas não reconheceu ou admitiu responsabilidade russa. Nem o Kremlin fez qualquer tentativa de oferecer compensação aos envolvidos. Isso não foi muito bem recebido no Azerbaijão. Um dia após os comentários de Putin, o presidente Aliyev se pronunciou, criticando Moscou por não assumir a responsabilidade pelo que aconteceu e por suas tentativas de abafar o assunto. Aliyev disse: "Infelizmente, nos primeiros 3 dias, não ouvimos nada da Rússia, exceto versões delirantes. Primeiro, o lado russo deve pedir desculpas ao Azerbaijão. Segundo, deve admitir sua culpa. Terceiro, punir os culpados, levá-los à responsabilidade criminal e pagar indenização ao Estado do Azerbaijão, os passageiros e tripulantes feridos." Putin não atendeu às demandas de Aliyev, e nos meses seguintes, as relações azedaram rapidamente. Aliyev criticou a Rússia em janeiro de 2025 e cancelou sua viagem planejada a Moscou, onde havia sido convidado para o desfile do Dia da Vitória da Rússia em 9 de maio.
Reportagens da época afirmavam que a falha da Rússia em investigar adequadamente o acidente de avião e punir os responsáveis foi um grande fator na decisão de Aliyev. Então, em junho, a situação piorou muito, muito mais. Em 27 de junho, a polícia russa realizou uma brutal invasão aos azerbaijanos étnicos que viviam na cidade russa de Yekaterinburg, localizada na região dos Urais. Disseram que estavam investigando um caso de 2001 em que um homem azeri foi esfaqueado até a morte em um restaurante de Yekaterinburg. Supostamente, antes de morrer, sussurrou aos policiais os nomes de seus assassinos, também de origem azerbaijana. A polícia deteve aproximadamente 50 pessoas. Várias delas teriam se ferido durante o incidente. Mas dois, um par de irmãos chamados Ziadin e Hussein Safarov, na verdade morreram enquanto estavam sob custódia policial. Autoridades russas alegaram que os dois homens sofreram insuficiência cardíaca e enviaram os corpos de volta para o Azerbaijão. Lá foram realizadas autópsias e foi determinado que os irmãos sofreram trauma por força contundente e múltiplas costelas quebradas. Com o escritório do procurador-geral concluindo que eles foram repetidamente espancados e abusados pela polícia russa, levando às lesões que causaram suas mortes. Outros azeris que foram presos e feridos no incidente relataram casos de espancamentos pela polícia, eletrocução e várias formas de tratamento degradante. Mohamed Safarov, por exemplo, revelou à mídia AZ News que oficiais mascarados começaram a arrombar sua porta nas primeiras horas da manhã, assustando seus filhos antes de invadir a casa. Nesse ponto, ele alega, eles reviraram a casa e continuaram nos espancando por 1 hora sem perguntar nada. Safarov disse que seu pai idoso também foi espancado e eletrocutado por horas, com ambos sendo pressionados a se voluntariar para a guerra na Ucrânia. De acordo com Emil de Mustafa, um analista político baseado em Baku, o alvo das pessoas azeri é simplesmente parte de um elemento xenofóbico maior na sociedade russa. O assassinato de azeris é um elo na cadeia de políticas tendenciosas, onde minorias étnicas são usadas como um para-raios. Isso não é apenas uma tragédia, é um sintoma de uma profunda doença da sociedade russa. Mustafaev continuou a explicar que, embora cerca de 2 milhões de pessoas constituam a diáspora azeri na Rússia, eles enfrentam discriminação consistente, crime de ódio e brutalidade policial. Ele argumenta que essa é uma tática intencional do Kremlin para concentrar a raiva e a frustração do público nas minorias étnicas, em vez de no governo e na liderança russa. O Kremlin dominou um truque há muito tempo. Quando a dissidência interna está em alta, há a necessidade de desviar a atenção para os inimigos internos, sejam eles ucranianos, tadjiques, uzbeques ou, como agora, azeris. Compreensivelmente, tanto os oficiais quanto o público em geral no Azerbaijão responderam com raiva e condenação em relação à Rússia. Em 29 de junho, o Ministério da Cultura do Azerbaijão cancelou todos os eventos culturais relacionados à Rússia no país. Em resposta ao incidente, as visitas oficiais russas também foram canceladas. Um dia depois, em 30 de junho, as autoridades do Azerbaijão deram um passo muito mais dramático. A polícia invadiu os escritórios da Sputnik Azerbaijan, um veículo de mídia apoiado pelo Kremlin russo em Baku. Eles prenderam vários dos funcionários russos da empresa, incluindo 2 que foram acusados de serem operativos do Serviço Federal de Segurança. Serviço Federal de Segurança. No dia 1º de julho, a polícia azeri também reuniu vários outros cidadãos russos, acusando-os de crimes como o tráfico de drogas ou cybercrime, apesar de eles supostamente não terem antecedentes criminais na época. Vídeos mostraram os russos presos sendo obrigados a se alinhar, agachar e andar em posições dolorosas e degradantes antes de serem forçados a entrar em vans. Entretanto, imagens compartilhadas posteriormente online revelaram muitos dos detidos com rostos feridos, olhos roxos e sangue nas roupas. Sugerindo que foram espancados sob custódia, a notícia causou indignação na Rússia. Alguns comentaristas acusam o Azerbaijão de tratar os cidadãos russos como reféns e pedem uma forte retaliação. No entanto, no mais alto nível, os funcionários do governo russo tentaram minimizar a crise. Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, afirmou que as relações de amizade são verdadeiramente essenciais para os dois países. Aqueles que querem arruiná-las devem refletir cuidadosamente sobre suas ações.
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, até sugeriu que a Ucrânia estava envolvida em tentativas de acirrar as tensões entre os dois países, afirmando que a Ucrânia fará tudo o possível para jogar lenha na fogueira e provocar o lado azerbaijano a continuar com ações emocionais. Peskov também disse que o chefe da principal agência investigativa, da Rússia, entrou em contato com o procurador-chefe do Azerbaijão para discutir a situação. No entanto, embora Moscou possa estar mais uma vez confiando em sua tática familiar de falsidades e propaganda para fazer a situação parecer menos séria do que realmente é, a verdade é clara para ver. As relações entre Baku e Moscou estão no pior momento da história. Anos de confiança e cooperação terminaram. E quando olha para a Rússia, o Azerbaijão não vê mais um aliado estável e fonte de apoio, mas uma força hostil, não confiável e irracional. Moscou também está começando a ver o Azerbaijão de forma diferente devido aos eventos recentes, que estão se intensificando. Para entender que talvez não possa mais intimidar Baku ou contar com o apoio e assistência do país, o que acontece a seguir é um palpite de qualquer um. Por enquanto, parece que existem duas possíveis maneiras de a situação se desenrolar. Embora as coisas possam sempre mudar, se ações dramáticas adicionais forem tomadas por um lado ou outro. Por um lado, essa ruptura nas relações pode não ser necessariamente permanente. O Azerbaijão tem um histórico de pragmatismo, especialmente em sua política externa, como já discutido. Pode não ter sempre concordado com a Rússia, mas sempre procurou manter laços de trabalho relativamente fortes com o país. A Rússia sempre foi um dos maiores parceiros comerciais do Azerbaijão. E a liderança azeri estará ciente de que sua economia e seu povo sofreriam caso a confiança e o comércio russos diminuíssem. Como tal, Baku pode decidir lentamente permitir que as tensões diminuam e gradualmente retornar a relações mais hospitaleiras e agradáveis com Moscou. Enquanto continua com sua política de construir e manter relações com outros aliados ao redor do mundo. Por outro lado, com a conexão entre os países se deteriorando aos poucos, os eventos recentes, como o acidente aéreo e a brutalidade policial contra o povo azeri, podem ser o estopim de uma situação já crítica. O ponto sem retorno para as relações Baku-Moscou, o Azerbaijão pode decidir que os pontos positivos de cortar laços com a Rússia simplesmente superam os negativos. E poderia buscar tomar medidas drásticas, como deportar cidadãos russos em seu solo, bloquear a entrada de cidadãos russos no futuro, romper laços diplomáticos com o Kremlin e buscar formar novas alianças, ou fortalecer aquelas que já construiu até agora com países como Turquia, Estados Unidos e as nações da OTAN. Há evidências que comprovam isso. O presidente Aliyev construiu um bom relacionamento com o presidente turco Erdogan. E houve pedidos recentes para construir uma base militar turca no Azerbaijão. Aliyev também elogiou o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e as relações Estados Unidos da América-Azerbaijão em geral. Embora não seja membro da OTAN, o Azerbaijão tem colaborado de perto com a aliança ao longo dos anos para apoiar suas missões de paz. E se o Azerbaijão realmente seguir o caminho de se afastar da Rússia, poderia servir de exemplo para outras nações próximas seguirem. Afinal, o Azerbaijão não é a única ex-república soviética a expressar frustração com as ações da Rússia em tempos recentes. O Uzbequistão, por exemplo, recentemente pediu à Rússia que tratasse seus cidadãos com mais respeito, após relatos de imigrantes da Ásia Central de nações como Uzbequistão, Tajiquistão e Cazaquistão sendo tratados injustamente, detidos e até mesmo chantageados. Muitos são forçados a se juntar à guerra na Ucrânia, sendo usados em unidades especiais enviadas para as áreas mais perigosas das linhas de frente. Quirguistão e Tajiquistão também emitiram protestos semelhantes contra o Kremlin, denunciando detenções em massa de seus cidadãos que vivem na Rússia. A desconfiança e o ressentimento em relação à Rússia crescem nessas nações e no Azerbaijão. Se Baku liderar a libertação da dependência russa, outros países poderão seguir passos similares. Isso, por sua vez, enfraqueceria ainda mais a Rússia, já que ela perderia mais dos poucos aliados restantes. Isso é uma má notícia para Putin, que precisa de todo o apoio possível no momento. Apesar de toda a ostentação e propaganda, a Rússia não está vencendo a guerra na Ucrânia. Ganha terreno em algumas áreas, mas enfrenta resistência severa das forças armadas ucranianas. Sofreu perdas colossais,
com mais de 1 milhão de baixas confirmadas até agora, e também está perdendo muitos equipamentos. Bases, aeródromos, fábricas militares e outras infraestruturas importantes estão sendo regularmente bombardeadas e destruídas pelos ataques estratégicos da Ucrânia, e a economia está próxima do colapso total. Quando Putin iniciou esta guerra, muitos acreditam que ele buscava reconstruir a União Soviética, planejando não apenas tomar a Ucrânia, mas também trazer de volta outras ex-repúblicas soviéticas. Na realidade, parece que o exato oposto está ocorrendo. Não apenas a Ucrânia está resistindo à invasão russa com todas as suas forças, mas outras nações que já tiveram conexões próximas com a Rússia, como o Azerbaijão, estão começando a virar as costas para o Kremlin. Claro, pode não ser permanente, mas por enquanto, a mensagem de Baku parece clara. Moscou não é mais um aliado confiável, mas uma ameaça não confiável. Agora, resta ver como a situação vai evoluir a partir daqui. E este canal estará de olho em Azerbaijão nas próximas semanas e meses. Para mantê-lo informado, certifique-se de se inscrever no Show Militar para não perder nenhuma notícia de última hora ou desenvolvimentos importantes à medida que ocorrem. Enquanto isso, confira nossos vídeos recentes sobre como a Ucrânia está usando iPads para modernizar jatos de combate antigos. Ou como Putin está furioso com a recente entrega de mísseis Patriot americanos para Kiev.